Está fazendo aqui. Está ao vivo. Duas pessoas? Tem uma já. Duas pessoas aí para começar. As pessoas que estão no copiar o link. Isso aqui é no WhatsApp, né? Conversa um pouco no grupo da igreja. Clica mais uma vez. Posso começar, pessoal? Pode sim. Pode. Uma ótima noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, aos irmãos que estão aqui no templo também, que o Senhor vos fortaleça, em nome de Jesus Cristo. Quero começar fazendo uma oração, mais uma edição da Roda dos Esclarecedores, onde vamos estar conversando sobre a missão da Igreja de Jesus Cristo. Pai, eu te agradeço pela rica oportunidade de estar em tua casa. Eu te louvo, eu te exalto, Senhor, por todos os teus benefícios. A ti toda a honra, a ti toda a glória, a ti todo louvor e toda a adoração. Eu peço, amado Espírito Santo, que o Senhor esteja conosco. Eu peço que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor esteja abrindo o nosso entendimento e esteja nos ajudando, para o louvor de tua glória. Amém. O tema proposto para conversarmos essa noite é justamente sobre o tema da missão da igreja. Mas antes eu quero convidar você a fazer uma coisa importante. Você que está assistindo e vocês que também estão aqui no templo, eu quero convidar vocês para fazer o seguinte: pegar o link da nossa transmissão. Você pegar aí agora o seu link, pega na sua rede social aí, Instagram, Facebook, e publique lá. Vamos justamente fazer com que essa mensagem, com que essa discussão, essa nossa conversa hoje, ela esteja alcançando o máximo de pessoas possível, que as visualizações elas sejam muito boas. Nós vivemos dias onde tudo que não presta, infelizmente, é viralizado. Então vamos procurar fazer viralizar aquilo que é genuinamente discutido, conversado, pensado e repensado sobre a palavra de Deus com outras pessoas. Então somos nós, né? Muito comum nós estarmos compartilhando muitas coisas. Então vamos compartilhar, e muitas coisas infelizmente inúteis. Vamos compartilhar isso que é extremamente útil. Vou te dar 15 segundos para você fazer isso agora. Fique à vontade e nos ajude nessa missão de publicar e fazer chegar mais longe essa mensagem. Muito bem. Estamos todos alinhados. É isso aí. Eu quero conversar com vocês hoje, e daqui a pouco vai estar chegando aqui o presbítero Ricardo, já antecipando. Muita gente sabe disso, os membros da igreja sabem, mas o alcance ele vai além dos membros da igreja. Então pode ser que alguém não saiba e daqui a pouco vê uma pessoa chegando aqui e fala: puxa, camarada, chega atrasado, cruzando aí a nossa administração. Não, aqui em São Paulo nós temos um problema de rodízio municipal de veículos, e ele, assim como eu, ele tem a data de hoje, que o carro dele não pode rodar das 17 às 20 horas. Então ele fica à espreita, e ele mora fora do bairro da onde nós estamos estabelecidos aqui.
Ele fica à espreita no limite de onde ele começa, onde ele poderia tomar uma multa. Então, quando dá 20 horas e 1 minuto, ele atravessa e vem para cá. Então, por volta de 8h10, 8h15, ele está chegando aqui para estar somando conosco. E, como sempre, ele já está agora na escuta, ele está sempre assistindo, ele já vem assistindo no caminho. Nós vamos falar sobre um tema que ele é muito famoso e nem sempre ele é compreendido e internalizado para que depois seja externalizado, que é o ide por todo o mundo. Nós queremos falar hoje sobre evangelização, e eu quero trazer uma discussão interessante, porque lá em Mateus 28, vou usar aqui o sentido que Jesus fala em pelo menos 3 lugares no Novo Testamento. Ele vai estar trazendo uma missão para a igreja. É interessante nós vermos como esse mandamento de Jesus, esse ensinamento de Jesus, ele vai se repetindo em alguns lugares. Eu vou citar 3 pelo menos para vocês. Mateus 28:19 diz assim: ide, veja aqui, está aqui num verbo, ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nós encontramos lá em Marcos 16:15 também Jesus dizendo: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. E lá em Atos capítulo 1, verso 8, está dizendo assim, esse é clássico, né? A última conversa também de Jesus ali com os seus discípulos. E ele vai falar sobre o Espírito Santo. Diz assim: mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Bom, interessante nós vemos que nós temos 2 evangelhos e temos um livro histórico fazendo a citação da mesma fala de Jesus, uma com mais amplitude, com mais riqueza de detalhes, e outros mais espinha dorsal. Mas nos 3 textos nós vamos observar uma coisa, que há algo em comum. Primeiro, ele fala de um verbo, ele fala de uma ação. A igreja de Jesus Cristo, ela é comissionada a agir. É interessante, ela não é chamada para ficar dentro, ela é chamada para dentro, e a partir daí ela se equipa para poder ir para fora. Então Jesus está sempre lidando aqui com questões geográficas. Então ele vai falar de uma missão e ele coloca geografia dentro dessa missão. Isso me chama muita atenção, porque ele vai falar sobre um lugar que ele coloca uma certa limitação. E aí Felipe, ele vai falar de uma limitação que é todas as nações. Então, sendo assim, não há limitação. Ele falou, olha, todas. E aí eu fui dar uma pesquisada, pessoal, no que é todas, no original ali, no grego, e é todas. Aí depois eu fui ver no hebraico, todas, significa tudo. Não tem jeito, é todas. Então não tem como você e eu, nós cristãos, Igreja de Jesus Cristo, fazer seleção, porque o Senhor Jesus ele já engloba. Quando ele está falando em Atos 1:8, ele vai falar, olha, vocês vão receber o Espírito Santo. É muito interessante nós entendermos o para que o Espírito Santo foi enviado, porque ali ele está trazendo essa última conversa a um nível muito profundo. Ele vai dizer, olha, vocês vão receber poder ao descer o Espírito Santo sobre vós. E aí ele está falando de uma promessa que lá em Joel, capítulo 2, já estava estabelecida que um dia o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E isso vai acontecer, e Jesus está falando em Atos capítulo 1, verso 8,
Quando você lê Atos capítulo 2, você vai ver que então o Espírito Santo ele desce, cumprindo a profecia que havia em Joel capítulo 2. Então Atos 2 é o cumprimento de Joel capítulo 2. Isso muitos anos depois, muitas gerações depois, acontece, porque aquilo que Deus promete, de fato Ele cumpre. Pode até dentro do nosso tempo cronológico demorar, mas no tempo dele é o tempo exato. Então nós encontramos Jesus falando: olha, eu vou dar para vocês, fiquem bem tranquilos. Pois não? Pode fazer pergunta já? Pode, só concluir o raciocínio aqui, já falo já, só por um minutinho. Eu não falei disso também, né, das participações, já aproveito e falo, Jeremias. Então, qual que é o propósito? Ele derrama o Espírito Santo com um propósito. Qual é o propósito? O propósito é justamente ir por todo mundo. E ele vai falar assim, olha, ele dá passos geográficos. Aqui em Jerusalém, então ele fala, em Jerusalém é para fazer? É para evangelizar? É para ser minha testemunha? Sim. E aqui na Judéia? Sim, também. E na Samaria, justamente um pessoal que não lidava com o pessoal de Jerusalém. Então, não tem a opção de falar, poxa, mas eu não me dou com aquele pessoal lá, já hereditariamente, já desde os nossos pais, os nossos avós, a gente não se dá, a gente não gosta muito desse pessoal. Jesus está acabando com isso, ele fala, não importa, é para chegar em Samaria também. Deixa eu dizer para vocês, até os confins da terra. Então, mais uma vez, ele vai estar falando sobre toda a terra. Para que é o Espírito Santo? Simplesmente para nós falarmos em línguas? Simplesmente para nós termos o entendimento das Escrituras, porque é o Espírito que nos traz essa clareza? Não, não é só por isso não. É empoderados para poder ir mais longe. Eu costumo dizer, brincando com o pessoal, que eu falo que o Espírito Santo ele é justamente o combustível para o nosso carro andar. Então o poder do Espírito Santo ele é como um combustível, ele é a gasolina para nós termos, para que faça com que haja a combustão, o nosso motor possa andar para chegarmos até as nações. Tem uma pergunta aqui já nessa introdução, o irmão Jeremias quer fazer. Seria bom se pudesse fazer no microfone, porque aí as pessoas em casa ouvem. Esse microfone aqui está ligado? Ó. É só dar um play, um on, aí vem aqui à frente, por favor, meu querido, e aí você faz o microfone. Na transmissão elas podem ouvir a sua pergunta. Então, já que estamos falando do Espírito Santo, né? Quando a gente Veio um pouquinho para cá, só da caixa aqui. Isso. Quando a gente é batizado com o Espírito Santo, pode acontecer outra vez ou não? Sempre igual à primeira vez? O batismo? Sim. Muito boa essa pergunta. Obrigado. Pode deixar que eu vou. Você diz ser a primeira vez uma questão de renovação de línguas, essas questões? Sim, assim, tipo, você é batizado com o Espírito Santo, aqui da maravilha, assim. Tá, dá para ele o microfone lá, para ele explicar direitinho, porque pode ser, a dúvida dele pode ser dúvida de outras pessoas também. É porque assim, quando a gente é batizado com o Espírito Santo, né? É aquela coisa maravilhosa, sabe? Muito bom mesmo. Pode acontecer de outro dia você ser igual a primeira vez, assim, você sentir a presença do Espírito Santo. Aquela mesma presença, aquele transbordar, né? Igual. Sim, vou te responder isso já. Muito boa essa pergunta. Só faz um favor agora, desliga para nós. Isso, obrigado. Dá na mão do Felipe aí que ele traz aqui. Sim, e eu te diria mais, à medida em que você vai gerando intimidade com o Espírito Santo, Jeremias, eu estou para te dizer que você vai ter encontros, manifestações do Espírito Santo na sua vida, que elas podem ser até maiores do que aquela primeira vez. Entendeu? Eu posso falar isso por experiência própria. Eu me lembro quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu sei exatamente o que está falando, aquela coisa maravilhosa, uma sensação única que você tem, como você nunca tinha tido até então, e você fala assim, puxa, quando é que eu vou sentir isso de novo? Fica uma expectativa, né? Quando é que vai acontecer de novo isso? Não é todo dia,
Nem poderia ser, porque a nossa carne literalmente não aguenta, tá? Um encontro, uma manifestação, uma descarga tão grande de manifestação do Espírito Santo na nossa vida. Se você tiver isso todo dia, meu amigo, o corpo não aguenta, né? Agora, haverão experiências que é o desenvolvimento dessa amizade com o Espírito Santo, o desenrolar dessa intimidade, um buscar maior da presença dele, um buscar maior de ouvir a voz dele, um buscar maior dos dons, da manifestação dos dons, que é algo muito importante. As pessoas, infelizmente, banalizam a questão dos dons por não saber administrar, mas os dons, segundo a palavra de Deus, é algo maravilhoso, são benefícios maravilhosos para a vida cristã. Eu os busco e muito. A questão é como nós termos também sabedoria e maturidade mediante a palavra de Deus para administrarmos bem esses dons. Mas sim, a ideia é como um mergulho, já disse certa feita o poeta, é como um mergulho em algo, e que você vá cada vez mais mergulhando mais fundo, e quanto mais fundo você vai, maiores são as belezas do mar, não é assim? É a mesma ideia com o Espírito Santo. Não tem como você no primeiro encontro já dar um mergulho e já ir a fundo. Você se banha e aí depende só de cada um de nós. Nós irmos nos aprofundando a cada dia mais no relacionamento com o Espírito Santo. E aí, meu amigo, se prepara, porque experiências maiores ao decorrer da sua caminhada espiritual devem acontecer, maiores e, por que não dizer, por conta até, melhores no desenvolver, no desenrolar dessa intimidade com o Espírito Santo. Ok? Respondido? Muito bom. E aí eu já quero dizer para os outros irmãos que estão aqui no templo, e também para você que está assistindo a gente aí, você pode usar aqui esse canal para estar fazendo perguntas também, que o presbítero Ricardo vai estar respondendo todas para vocês daqui para frente. Boa noite, querida paz. Boa noite. A paz do Senhor Jesus, irmãos, Deus abençoe. Muita alegria e satisfação poder estar aqui com os irmãos. Não precisam me atualizar em nada, porque o meu espírito já estava aqui presente através da rede social. E eu pude acompanhar a pergunta do Jeremias e tudo mais. E depois eu gostaria dessa introdução ainda, de falar a respeito de um amigo meu que eu tive uma conversa com ele. Não sei se é o momento agora, mas vou repassar para o pastor Fernando. E logo mais eu compartilho. Ok, não, então faz o seguinte, depois dada essa introdução, eu já ia dar uma andada no corpo, já aproveita e já então, emenda no mesmo espírito da introdução. Então, esse é o momento. Então, eu conheci esse rapaz, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. Ele falou a respeito de uma certa autonomia, uma certa dinâmica que o corpo possui, de se refazer à medida que ele está em ação. Conhece esse amigo? Ele disse para mim assim que o corpo, o médico que ele foi, disse que o corpo não foi feito para ficar parado, porque um corpo parado, ele gera muitas dores, artroses, artrites, uma série de sintomas acabam se desencadeando por conta desse corpo que está parado. Osteoporose, tudo por conta tudo em decorrência da osteoporose. Segundo esse especialista, fui eu, né, nessa conversa ontem. Segundo esse era um especialista, né, de ossos, e ele dizia para mim ontem que o corpo, quando ele não se movimenta durante muito tempo, ao longo da vida ele vai gerar osteoporose, e aí por conta disso a osteoporose vai desencadear essa quantidade de problemas. O corpo ele é feito para ter movimento, ele não pode ficar parado. Isso. E qual que é a ideia? Onde eu quero chegar com essa ideia, irmãos? Justamente naquilo que eu vinha ouvindo, né? Que a igreja, a Bíblia, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 15, ela fala que a igreja é um corpo, um organismo vivo, e que tem que, assim, a igreja,
Se a igreja parar, ela definha, ela morre, ela fica doente. Aí Jesus diz assim, olha, eis que eu vos dou poder. E em Marcos 16 diz que esses sinais, esse poder vai acompanhar essas pessoas, vai acompanhar a igreja, que vai estar operando na autoridade do nome do Senhor Jesus. Então, uma vez que a igreja esteja parada, esse poder não pode ser acompanhado, porque só posso acompanhar alguém que está em movimento. Esses sinais, eles só podem ser manifestos através da movimentação, da ação da igreja. Então, eu dizia que eu falava com esse meu amigo que não existe um andar de um corpo em uma perna só. Eu observo nas escrituras sagradas a igreja nos primórdios da igreja, que a igreja ela tinha o foco na salvação e o foco na evangelização. Se você tirar uma destas coisas, destas duas coisas, não há igreja. Então já dizia o lema da nossa igreja, da nossa denominação, uma daqui, eu não sei de quem que é essa fala, mas diz que evangelização não há igreja sem evangelização, e não há evangelização sem igreja. Uma coisa não é sem a outra. E quando a igreja fica parada, ela fica doente. Toda igreja parada, todo o corpo parado fica doente. Tem alguém que fica com saúde? Já viu alguém bombadão, saudável, cheio de vida, disposto, que fica dormindo a vida toda, o dia inteiro? Não existe. É doença, é atrofiamento, não tem como. Então, terminando a minha fala, Jesus chama a igreja para estar em ação, para estar em movimento. As melhores e maiores coisas acontecem quando nós estamos a evangelizar, a produzir no reino de Deus, a frequentar casas de paz, falando um pouquinho aqui, abrindo parênteses, casas de paz, onde você expulsa demônios, você ora por enfermos, você dá assistência a pessoas, você distribui o dom que Deus colocou em sua vida. Não importa, quem já participou conosco sabe disso, é maravilhoso, é poderoso você manifestar o poder de Deus através dos sinais, obedecendo às ordens do Senhor Jesus. Ide por todo mundo, ide por toda a casa, pelos valados, pelos becos, por toda a parte, anunciando o evangelho da glória de Deus. E isso produz saúde no seu corpo. Eu, toda vez que pude participar, que tive a oportunidade de participar, eu saí feliz, contente. E para encerrar de novo, como uma bateria, quanto mais você anda, quanto mais você roda, mais elétrico você fica. É isso daí. É muito interessante nós observarmos isso, gente. Vou te fazer uma pergunta já aqui, Ricardo, só para deixar isso no ar, e lá na frente a gente encaixa essa resposta. Eu vou te fazer a pergunta, você não precisa responder agora, tá? E em algum momento no decorrer do nosso pensamento aqui, você pode responder. Por que então, se é para ser assim, Ricardo, por que então é tão difícil nós nos engajarmos na verdadeira, única, verdadeira missão que de fato Jesus deixou para a igreja, que é ir evangelizar? Seria porque dá muito trabalho? É complexa essa pergunta. Seria porque dá muito trabalho? Porque, vou pegar aqui o nosso caso, aqui. Vou fechar aqui o nosso cenário. Nós aqui temos, esse ano acabou que isso ficou complicado, por conta do cenário global que nós vivemos da pandemia. Mas a igreja ela tem uma agenda de estudo bíblico na quinta-feira à noite e tem uma agenda de culto no domingo à noite. Aí vem o pastor e fica arrumando treinamento para a casa de paz, depois a casa de paz. Dá trabalho isso, né? É menos uma noite que você tem, é uma noite que quem vai ministrar, por exemplo, é menos 2 noites, porque aí descentraliza do pastor, o pastor passa para outras pessoas e aí multiplica a capacidade, multiplica a ação da igreja. Aí, por exemplo, você tem que ministrar amanhã à noite. Você precisa de pelo menos uma noite antes, ou um período antes, para você parar, abrir a Bíblia, se preocupar no que você vai ministrar para as pessoas, preparar a dinâmica. Você tem que construir ideia dentro da... Tudo bem, já tem o script pronto, que é justamente para facilitar. Não precisa ser um pregador
para dirigir uma casa de paz. Só uma pessoa que tem que ter uma disciplina, já vem prontinho ali o script e tal, é meio Ctrl+C, Ctrl+V, pegar o que está ali e reproduzir aquilo para as pessoas. Mas então aí nós temos mais 2 dias, aí o que era 2 dias, a quinta e o domingo, agora passa a ser 4, porque é um tempo para se preparar e depois mais uma noite para ela fazer. Será que é isso que dificulta tanto? Porque não tem jeito, acaba mexendo com a nossa zona de conforto, acaba mexendo com a nossa agenda, eu digo a agenda pessoal. Aí entra uma visão que eu tenho aprendido nos últimos anos, é que a minha agenda ela tem que cruzar com a agenda de Deus. Eu tenho que ceder para Deus a minha agenda, pegar e falar: Senhor, está aqui, ó, minha agenda agora ela tem que estar alinhada com a sua. Minha agenda não anda mais por mim mesmo. Vale a pena eu fazer essa troca? Puxa, com alguém que me tirou do inferno, que salvou a minha alma, mas eu não tenho tempo para isso, ou eu não quero dar meu tempo, não quero ceder o meu tempo para fazer o que Ele manda. O que será? Bom, aí depois você me responde ao decorrer. Bom, seguindo aqui, nós temos Jesus Cristo comissionando ali aquelas pessoas que estavam ao redor dele, né, Ricardo? Nós temos, eu falei aqui do discurso de Jesus, do ensinamento teórico, mas uns passos para trás nós temos algumas questões práticas. Nós encontramos, por exemplo, Jesus pegando os 12, que aqueles 12 que ele treinou, que nós dizemos que foram os 12 que viraram o mundo de ponta cabeça, e de fato foi, né? Esses 12 homens, eles revolucionaram o mundo até então. Até hoje nós temos o eco do trabalho missionário que esses homens fizeram. Por isso chegou até nós, de alguma forma, o Evangelho. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Exato, exato. Então, nós encontramos aqui Jesus pegando esses 12 e tirando eles da zona do conforto, sacudindo eles: ó, sai daí, não, sai daí, vai fazer não sei o quê, a sua agenda agora é essa, a sua agenda é aquela. Jesus não deixava os caras quietos, né? Aí depois nós vemos Jesus pegando 70 cidadãos, lá em Lucas está registrado isso, Lucas capítulo 10, 10, 1, acho que é 10, 1, se eu não me engano, de 1 a 18, nós vamos ver, Lucas 10, isso mesmo, de 1 a 18, nós vamos ver Jesus pegando 70 cidadãos ali que andavam próximo a ele. Ele pega e monta uma estratégia: ó, vocês vão sair de 2 em 2, vão sair batendo de porta em porta, e vocês vão evangelizar, vão chegar e vão falar: olha, haja paz nessa casa. Aqueles que não receberem vocês, vai ter então, Jesus já alerta, Lucas, que vai ter pessoas que você vai chegar para falar do amor dele e vão rejeitar. Jesus falou: então vocês façam o seguinte, vira, sacode a poeira dos pés e vão embora, vai para o próximo, não desanime, continue. Então você vê Jesus trabalhando de uma forma organizada, né? Isso no micro. Então nós vemos Jesus trabalhar essa questão, trabalha com os 12, trabalha com 70, vão de 2 em 2, você vê Jesus movimentando, ele não deixa o corpo ficar parado, ele dá ele dá o exemplo. Você vê Jesus indo, é muito interessante você observar. Nós temos que entender, gente, que Jesus é o nosso modelo. A gente tem que olhar para Jesus. Jesus, ele é o nosso baluarte, Jesus é a nossa meta, o nosso alvo, ele tem que ser o nosso estilo de vida. Então, nós encontramos ele dentro de um templo, nós encontramos Jesus dentro de uma sinagoga, pregando, ensinando, exortando. Aí você vê Jesus no meio do povo, aí você vê Jesus fazendo o que no meio do povo? Pregando as boas novas, falando do Evangelho, curando. Você vê ele expulsando o demônio. Então você vê que Jesus, ele tinha uma dinâmica, ele não ficava parado. Então não dá. Igreja, quando a gente olha para Jesus, nós, igreja, quando olhamos para Jesus, e se a gente for seguir o modelo dele, nós temos que ver, bom, então a gente se reúne aqui, mas também tem que sair, e tem que estar nos lugares, e lá mesmo você expulsa o demônio, lá você liberta as pessoas, você ora para que as pessoas sejam curadas, lá você fala do amor dele, e assim por diante. Então nós vemos Jesus num organismo sempre em movimento, né? E
ele também trabalhando. Fala, então olha para mim, ele faz primeiro, aí ele pega os 12, aí depois ele pega os 70, no movimento micro, aí depois no macro, não tem jeito, ele vem e envia a igreja, e aí não tem jeito. Ao longo da vida, na minha caminhada cristã, Ricardo, eu vi muitas pessoas falando, eu não tenho chamado para evangelização. Mas a questão não é você ter o chamado, é você ter um mandato. Entendeu? Não é que eu fui chamado para isso. Não, você foi chamado para sair do inferno. Beleza, está no lucro. Agora você tem um mandato. Todos nós temos que ser boca de Deus na terra para pregar as boas novas. Não tem essa. É a história, né, que eu citei um dia desses aqui, numa pregação, sobre Sofia Miller, né, que ela sai dos Estados Unidos, vem aqui para o Brasil, vem pregar nas comunidades ribeirinhas. Tribos e tribos indígenas aceitaram Jesus. Ao longo de décadas dessa mulher trabalhando, ela se abdicou de muitas coisas, ficou velhinha, idosa, voltou para os Estados Unidos. Ela é convidada para ser numa entrevista na revista Christianism Today, e o repórter pergunta para ela, né, como é que se deu o seu chamado? Ela fala, chamado? Como assim chamado? Foi numa conferência missionária, teve um anjo que apareceu, você teve um sonho, veio algum profeta e falou para você que você tinha que ir para o Brasil, trabalhar com as comunidades. Não, eu só estava lendo a Bíblia, eu vi que tinha uma ordem lá e eu só obedeci. É bem mais sensato. Tudo bem, é verdade, não estão tirando aqui nenhuma experiência sobrenatural que possa vir a acontecer, profecia, sonho, nada disso, não estou tirando, isso também acontece? Acontece. Atos 9, né? Me separa Paulo e Barnabé para uma obra que eu tenho para eles. Exato. Agora, quando nós observamos o macro aqui, é para todo mundo. Então não tem essa. Então eu, você, qualquer um. Tem pessoas que às vezes me perguntam, puxa, pastor, eu precisava fazer um curso de teologia para evangelizar. Não. Jesus te ama. Eu vou dizer o seguinte, irmãos, às vezes a gente fica pensando naquilo que é grande, em coisas grandes que nós podemos fazer. Se a palavra de Deus diz que até mesmo um copo de água dado a um profeta na qualidade de profeta, de maneira nenhuma a pessoa vai perder o seu galardão, que dirá outras coisas então? Então nós podemos pensar no macro, porque conforme diz lá o nosso irmão John Veer, ele diz que há pessoas que foram chamadas, no livro Movidos pela Eternidade, há pessoas que foram chamadas para evangelizar nações, há pessoas que foram chamadas para evangelizar bairros, há pessoas que foram chamadas para evangelizar casa, há pessoas que foram chamadas para evangelizar um indivíduo, há pessoas que foram chamadas para segurar a corda daqueles que descem ao poço. Eu não sei falar o caso de André, que foi chamar Pedro para poder evangelizar os gregos. Ele mesmo não falou, porque talvez a Bíblia não fala o motivo, mas talvez ele não se achasse qualificado. Mas ele pensava consigo, concluindo esse pensamento, alguma coisa eu posso fazer. Eu posso manifestar alguma coisa, porque aquilo que vai acontecer vai ter influência direta ou indireta do seu ministério, da sua vida, do seu chamamento. Alguma coisa que você pode fazer. Você não pode ir, mas pode contribuir. Depois conta aquela história daquele sapateiro que dizia que era missionário sem sair do lugar, e ele sustentava um missionário do outro lado do mundo na China. Eu esqueci o nome dele agora, me fugiu o nome do indivíduo. Esse sapateiro dizia que ele contribuía com o salário dele, boa parte daquilo que ele ganhava trabalhando como sapateiro, para Hudson Taylor. E ele dizia assim, agora eu sou missionário na China. Eu falei, mas você nunca viu o senhor sair daqui? Nunca viu o senhor sair daqui nem para nada? Então é que eu contribuo com um missionário que está lá na China. Através desse irmão, esse missionário, segundo conta a história, ele ganhou 1 milhão de chineses para Jesus. E depois houve outras agências missionárias também que estiveram envolvidas, ou seja, parte daquilo que Hudson Taylor vai receber, o sapateiro também vai receber igualmente. É a lei da partilha de Reis.
você está falando isso, eu me lembro de uma vez estar ouvindo o pastor Edson Queiroz, da igreja, a primeira igreja, foi durante décadas, pastor da primeira igreja batista de Santo André. E para mim, um dos maiores exemplos de pastor missional que esse país já teve. Tudo para esse homem era voltado, tudo que acontecia na igreja dele era voltado para isso. Eu me lembro de um relatório, pra você ter uma ideia, Ricardo e irmãos, eu me lembro de um relatório de investimento em missões do ano de 2013 dessa igreja. Eles investiram R$600 mil. Só a igreja dele investiu R$600 mil no ano de 2013 na evangelização no Brasil e no mundo. Eu me lembro de uma vez ele pregando, eu estava presente, e ele disse o seguinte: agora eu estou pregando para vocês aqui. Isso aconteceu aqui na Pompeia, na nossa igreja, aqui na Pompeia, Brasil para Cristo. Ele falou: eu estou pregando aqui agora eu estou pregando no Japão, agora eu estou pregando na China. Nesse momento, ele falou: eu sou quase onipresente. Ele falou: daqui a pouco eu explico essa quase heresia. Ele falou: eu estou pregando na Colômbia, eu estou pregando nas comunidades ribeirinhas, agora, nesse momento. Ele falou: por quê? Porque eu mantenho missionários em todos esses lugares. Então, é como um braço que se estende, né? Uma pena, recentemente perdemos, poucos anos atrás, acho que 2 ou 3 anos, perdemos esse que foi um dos maiores exemplos de pastor que envolvia uma igreja em missões. E é interessante porque a igreja não começou grande, mas de tanto ele investir em missões, Deus foi aumentando o celeiro, mandando empresários, a igreja crescendo. A igreja se tornou uma das maiores igrejas batistas do São Paulo e naturalmente do Brasil. E se fala esse investimento bobo assim em 2013, irmão, R$600 mil em missões. É muita coisa, né? Eu fiquei muito espantado com o testemunho que o pastor Fernando deu aqui no dia em que ele pregou, do quanto a igreja investe na outra perna dela. Individualmente, né? Individualmente. É muito, mas é Você muito. lembra quanto? 35 centavos, não é isso? Por mês. Por mês. A igreja investe 35 centavos. Eu estava pensando aqui naquela pergunta que o pastor Fernando Martins me fez aqui no começo: por que de tanta dificuldade? E enquanto ele perguntava, uma das coisas que me veio à mente, sabe o que é? É interessante, né? A pérola de grande valor. O que tem a ver essa pérola de grande valor com aquilo que o pastor Fernando me perguntou? É porque você faz, na parábola, a Bíblia diz, Jesus contando essa parábola, ele diz que um certo homem vendeu tudo quanto tinha para poder possuir aquela pérola de grande valor. Jesus está comparando esta pérola de grande valor com o reino de Deus. E aí esse homem, para ter esta pérola, ele vende tudo que ele possui, transforma talvez a Bíblia não fala, mas eu penso que a Bíblia que ele transforma isso em espécie e compra essa pérola de grande valor. Aí Jesus diz: assim é o reino de Deus, quando você deixa tudo para ter o reino de Deus. Então, baseado nesse pensamento, nesse sentimento, eu acredito que uma das coisas que é mais difíceis para nós é conceber que isso é uma pérola de grande valor. Você trabalha e você busca aquilo que você considera que é de importância para a tua vida. Quando nós consideramos isso, nós trabalhamos, nós levantamos cedo, nós fazemos hora extra, nós investimos nosso tempo, nossa vida, nossos esforços, porque nós concebemos que aquilo, nós queremos aquilo, nós entendemos que aquilo é importante para nós, que aquilo é o objeto do nosso desejo, ainda que seja um celular de R$3 mil e você só ganha aqui 700, mas eu quero um celular, você vai lá e investe. Nós investimos em coisas de altíssimo valor. Eu pensava nisso nesses dias, falando um pouco mais abertamente para os irmãos, mais humanamente falando, sentimentalmente falando também. Eu fico pensando como nós temos coragem, nós somos ousados em investir grandes valores em coisas que nós desejamos, muitas das quais não são nem importantes para nós, mas nós queremos muito aquilo. Podemos viver tranquilamente
completamente sem ter aquilo. Totalmente. Podemos Só viver. que nós somos pressionados pelo sistema, pelo amigo, pelo vizinho, pelo parente, pela mídia, que a gente tem que ter aquilo, né? Isso, exatamente. Não. O que eu quero chegar é no ponto X da questão, irmãos. Por quê? Então, mediante esse pensamento, esse sentimento, isso pode ser qualquer coisa. A roupa que nós queremos, o celular que eu acabei de citar, que nós desejamos demais, o carro que nós queremos ter, que não está ao nosso alcance de jeito nenhum, mas o meu sonho é ter. O nosso sonho vale muito, então nós investimos muito. Nós investimos demais naquilo. E aí quando eu penso, eu estou falando assim, eu estou me incluindo. E quando eu penso então em missões, na outra perna, a igreja anda sobre duas pernas. Uma é a perna do cuidado de si mesmo. A igreja é olhai para vós mesmos, atentai para vós mesmos, né? Examine-se a vós mesmos. Então é um olhar para dentro. E o outro é um olhar para fora, que nós estamos tratando aqui nesse momento, que é tão importante quanto, do mesmo nível, do mesmo teor, do mesmo peso. Então quando eu entendo, e eu me incluo nisso, que eu sou mais capaz de ir atrás de um sonho que me custa muito, que me custa tempo, que eu posso viver até sem aquilo. E quando eu penso na outra ordem de Jesus, no id, que demanda tempo também igualmente, demanda abdicar dos seus desejos, porque quem vai atrás de Deus não tem tempo para buscar coisas supérfluas. Ele tem que investir o tempo, força, energia, vida naquilo. E a grande questão é, baseado nesse pensamento, começando aqui na questão da pérola de grande valor, é que nós não estamos dispostos a abrir mão. Nós não estamos querendo abrir mão disso. Porque talvez, irmãos, talvez, e só talvez, e termino a minha fala, só talvez, isso para nós não seja uma pérola de grande valor. Talvez ainda nós não concebemos ainda na nossa mente, no nosso coração, a nossa missão. Talvez nós não tenhamos entendido ainda. Talvez ainda nós não tenhamos compreendido a necessidade, a urgência da nossa missão. E eu correria o risco de até mesmo dizer, talvez nós não cremos. É só entre aspas essa parte. Talvez nós não cremos. Porque se existisse, por exemplo, um temor que tivesse em nosso coração do fim dos pecadores, das pessoas que estão caminhando para o inferno, Provérbios 15, 24, livra os que estão destinados à morte e os que são levados para a matança, se você puder fazer. E nós podemos fazer porque nós fomos empoderados de autoridade, nós fomos empoderados por Deus para irmos. Então pode ser, bem pode ser, que nós não tenhamos entendido o valor dessa missão. Bem pode ser que isso para nós não seja uma pérola de grande valor, onde nós empregamos toda a nossa energia, toda a nossa vida, todos os nossos esforços, toda a nossa capacidade, toda a nossa vida nessa missão. E eu bem acredito que essa pode ser uma das grandes causas, porque se essa causa desaparece, se esse sentimento desaparece, se nós revertemos isso na nossa mente e no nosso coração, então as outras causas não existem. Dificuldade financeira não existe, porque o reino de Deus não é sustentado pelo bolso humano. Verdade. As outras causas não existem. Eu não tenho tempo. O tempo aparece. O tempo nós fazemos. E eu me incluo, volto a dizer. Todas as outras dificuldades, todos os outros empecilhos que possam permear a vida, o cotidiano humano, vão desaparecer. Tudo por causa dessa pérola de grande valor. Então eu acredito que um dos empecilhos, uma das grandes muralhas, seja essa, é que nós não tenhamos talvez entendido, o que eu não acredito, porque nós falamos isso o tempo todo, nós sabemos disso, ou porque nós não amamos, e eu acredito que esse seja o problema. Eu quero, dentro disso que você falou, Ricardo, não estava nem programado para falar isso, mas enquanto você falava eu me lembrei de algo que eu passei um mês atrás.
ano passado eu estava precisando de um tênis. Eu conversando com um colega, eu vi um tênis que estava legal, eu falei, rapaz, esse tênis deve custar uma fortuna. Ele falou, Fernando, se você correr, eu acho que você ainda pega uma promoção, tem uma promoção que você compra e aí o segundo sai pela metade do preço, tal. Se você comprar um, não tem jeito, é aquele preço ali. Se comprar o segundo, ele falou, cara, dá para usar bem, tal. E dá paga em 2 ou 3 vezes no cartão. Eu falei, puxa, me passou o link, eu fui e comprei. Realmente veio. Eu até fiquei meio desconfiado. Falei, será que esse negócio vai chegar? Chegou mesmo os 2 tênis, bonitinho, com desconto, na nota lá, tal. Pelo menos, se eu tivesse comprado um só, eu tinha pago bem mais caro. Bom, um de cada cor, falei, bom, tranquilo. Só que eu fiquei cadastrado naquela empresa porque eu fiz a compra online, né? Bom, aí todo mês, 2, 3 promoções, eles ficam ali chamando você, te martelando para poder te vender. Os caras querem vender e tal. Bom, esse ano não comprei mais nada, fiquei tranquilo. Esse ano eu tomei uma decisão pessoal. Vou comentar aqui porque talvez isso possa servir para vocês. Não é para me aparecer de forma alguma. Eu me achei em falta. Eu falei, puxa, eu estou contribuindo pouco com missões. Eu já contribuí muito mais. E engraçado, Ricardo, meu pai me ensinou uma coisa quando eu era garoto. Ele falou, filho, seja dizimista fiel, contribua com oferta na igreja, mas eu vou te ensinar um segredo para você, para sobrar dinheiro para você. Eu falei, o que é, pai? Ele falou, invista em missões. É um segredo, é uma chave que vai te abrir portas financeiras com continuidade. Então eu tive momentos na minha vida que foram momentos que eu mais investi em missões. É impressionante, eu olho para trás, olho no retrovisor da minha vida, foram momentos que eu fui mais próspero. Quanto mais eu investia, mais eu recebia. Era um negócio interessante. Não estou falando isso a título de barganha nem nada, só estou constatando fatos. Meu pai me ensinou quando eu era garoto. Quando eu fui trabalhando, fui entendendo essa autonomia, e aí tive altos e baixos. Mas os momentos que eu mais prosperei foram momentos que eu mais semeei em missões. Dizimista fiel, graças a Deus, sempre fomos. Aí, Ricardo, eu ultimamente estava contribuindo, mas contribuindo pouco, mais que 35 centavos, mas contribuindo. E uns 2 meses atrás, eu decidi, eu falei, poxa, eu vou voltar a me comprometer mais em investir em missões transculturais. Bom, assumi alguns compromissos, né? E mês passado, rapaz, saiu um lançamento de um tênis lindo e me mandaram, Felipe, essa empresa, um pouquinho mais do valor do que eu tenho de compromisso, que eu assumi um compromisso mais pesado financeiramente. E, rapaz, eu fui clicar para comprar, porque o preço estava muito bom. Mesma coisa, compre um, ganhe o segundo com não sei quantos por cento de desconto, 50%, 45% de desconto no segundo. Aí eu fui clicar, eu lembrei, eu falei, peraí, eu não preciso de tênis. Ano passado eu comprei 2 tênis, dá para usar até acabar. Nem está acabado ainda, não está nem na metade do uso. Um está na metade, o outro quase, que é esse que eu estou usando aqui agora, eu quase nem usei direito. Eu falei, rapaz, dá para usar mais 1 ano ainda se brincar esse outro tênis. E esse valor é o valor um pouquinho a mais do que eu me comprometi a investir em missões esse ano, mês a mês. Eu falei, está amarrado, Satanás, não vai levar esse dinheiro meu não. Não comprei o tênis e desinstalei o aplicativo da empresa. Desinstalei, falei, aqui você nem vai me tentar mais. Fui lá, zerei o aplicativo, falei, não vai ter, porque são coisas que você não vai percebendo e elas vão vindo, vão minando, vão te engolindo. E o propósito da nossa vida, você citou algo muito sério. Nós estamos preocupados em acordar cedo, estudar, trabalhar, ganhar dinheiro. Não tem nenhum problema, tem que ser assim mesmo. Daniel foi destaque aonde ele foi, na Babilônia, junto com seus amigos, porque eles tinham um nível cognitivo de inteligência diferenciado, eram pessoas estudadas, preparadas. Tem que ser assim, o povo de Deus tem que ser assim. Mas nós não podemos nos perder no meio do caminho. O que acontece é que a nossa agenda é sugada, o nosso tempo é sugado.
O nosso dinheiro é sugado. A gente trabalha, está sem dinheiro porque nós estamos sendo consumindo. O pastor Edson Queiroz, nessa mesma administração que eu estou dizendo, ele falou assim: eu não tenho cartão de crédito. Ele falou, porque o cartão de crédito pode ser um ladrão na minha vida. Não compro nada no crédito, só compro, pago à vista, acabou. Não tenho dinheiro, não compro. Porque eu vou comprar no crédito, não tenho hoje, eu compro no crédito, aí mês que vem estou enrolado para pagar o crédito, provavelmente não entrou o dinheiro em situação normal, aí daqui a pouco eu não estou contribuindo na igreja, não estou abençoando missões. Ele falou, não, nada pode me comprometer nisso, a minha missão principal é essa, é servir o reino, fazer com que o reino de Jesus Cristo seja propagado na terra. As outras coisas são outras coisas. É interessante isso, irmãos, o seguinte, que é muito importante. Eu louvo a Deus, não porque Ele está aqui e tal, né? Outro dia ele fez eu passar vergonha também me elogiando, né? Agora ele vai receber de volta. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Fernando, por esse cunho, por esta veia missionária. É interessante, e eu acredito que muito importante, nós colarmos nessas pessoas que têm esse chamado. Ele vai à frente como ponta de lança, então vai atrás como cabo. E ele está indo à frente. E tudo que ele receber, tudo que ele for comissionado, e das minas da recompensa que ele vier a receber, você recebe junto também. Então ele vai à frente porque ele tem um chamado. Ele é o Moisés. Então nós estamos atrás dele de Josué. Tudo que Moisés recebeu, Josué recebe também junto, por comissão. Ora, se pecado por comissão você recebe e paga também, né? Olha o que Paulo diz aos Romanos: porque eles não só fazem, mas também aplaudem os que assim o fazem, tratando ele como pecado. Romanos capítulo 1. E eles recebem condenado. Eu estou lá no meio, lá, pecador também, eu recebo a mesma coisa. Coré, Datã e Abião, os três lá. As famílias dele, lembra dessa história, né, cara? As famílias de Coré, Datã e Abião estavam junto com eles na rebelião contra Moisés. E Moisés diz: vem amanhã vocês com seus incensários e se apresentem diante do Senhor, para ver por quem o Senhor quer falar, por meio de quem o Senhor fala. E aí a Bíblia diz que a terra abriu a boca e tragou os três junto com as suas famílias. Mas quem estava se rebelando eram os três, mas as famílias deles também receberam a mesma paga, porque vieram junto, sentimentalmente, moralmente, de alguma forma espiritualmente, estavam apoiando a atitude, o comportamento daqueles três homens. E eles receberam paga por comissão, condenação por comissão. Se tem condenação por comissão, por pecado comissionado, então também tem recompensa por ações, por tudo aquilo que o Senhor ordenou à igreja. Então, se ele está fazendo, e eu estou logo atrás, recebe junto. Você recebe junto. Seja no que for, você recebe junto. Porque é uma lei espiritual. É a lei da comissão. Se eu ajudei ele a alcançar, por algum motivo, através da minha contribuição, através do meu apoio, através da minha oração diante do Senhor Deus, por aquela ação, por aquela vida, por aquele ministério, eu vou receber igualmente esta paga. A porção dela eu vou receber. Olha, irmãos, como nós podemos ser ricos em Deus sem fazer muito esforço. Então está aqui o pastor Fernando com essa veia missionária, com essa veia evangelística, e eu tenho essa inclinação evangelística. Melhor coisa a se fazer é colar de quem está indo, não quem está parado. Colar em quem está se movimentando, quem está em atividade, para que eu possa receber a comissão de tudo que ele fizer. Então, isso é uma coisa tremenda, tão forte. Nós temos que nos empenhar e olhar para essa questão de missão. É o desejo do meu coração para o ano que vem. Eu não sei como vai ser o ano que vem, mas uma coisa que eu tenho pensado e meditado muito é em como vai ser o meu planejamento, o meu investimento, a minha dedicação, a minha oração, o meu coração, no investimento de outras vidas. É uma carga tremenda, é uma carga gigantesca, ministrar para pessoas
2 vezes por semana, de semana a semana, as mesmas pessoas ouvindo o Evangelho da graça de Deus, cheios de conhecimento, cheios de gordura espiritual, enquanto a nossa missão é negligenciada. Eu digo todos nós, a nossa missão é negligenciada. Nós não vamos ter que prestar contas a Deus quanto à nossa salvação, quanto ao lugar em que nós vamos estar, mas vamos prestar conta da maneira ou como nós vamos viver diante de Cristo, depois que as nossas obras forem provadas, depois que eu tiver de prestar contas como Jesus teve que prestar contas. Ezequiel disse: vai e prega o Evangelho, capítulo 3 de Ezequiel, não vão te ouvir, mas preguem o Evangelho. Quando eu anunciar o pecador e você não o anunciar, então eu requererei o sangue daqueles ímpios da tua mão, e a igreja acaba caindo na mesma condição. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, a mim, Paulo diz: a mim me é imposta esta obrigação de pregar o Evangelho, e ai de mim se não pregar. Se tem cobrança para Ezequiel, se tem cobrança para Paulo, para a igreja não tem cobrança? Capítulo 13 de Hebreus: atentai para a vida dos vossos pastores, da maneira como ele vive, os quais deveis copiar, porque hão de dar conta de vós. Hoje eu estava estudando a vida e ministério do profeta Jonas, que é muito interessante, né? O Senhor comissiona ele para ir a Nínive, ele resolve ir para pegar o navio para a região da Espanha, né? Ele muda a rota, porque ele não quer evangelizar aquele pessoal. Interessante isso. Aí o Senhor move toda aquela situação por livre e espontânea vontade, fia ele dentro daquele grande peixe, tem toda aquela situação, fia ele dentro daquele grande peixe. Aonde que o peixe vai vomitar ele? Lá onde ele não queria ir. Lá onde ele não queria ir. Ele falou: não, você não vai de um jeito, vai do outro, né? Porque você detém a mensagem, você detém a mensagem de boas novas. E é interessante porque ele vai e prega, toda a cidade se arrepende, o pessoal entra em jejum, até os animais fazem jejum, e aí ele fica bravo. Tá vendo, Senhor? Eu sabia que o Senhor é um Deus bondoso, um Deus que perdoa. Eu sabia que o Senhor é um Deus de salvação. Fica bravo porque o pessoal... Eu fiquei pensando hoje, eu falei: profetinha miserável. Não, eu vou pregar lá que ele vai se converter. Aí, cara, ele fica bravo com Deus. Eu sabia que o Senhor é bondoso, é um Deus de salvação, e o Senhor ia salvar esse povo todo aí. Fica olhando para a cidade... bravo, rapaz, o camarada do temperamento ruim. Aí o Senhor vai, faz nascer aquela planta, né? Boboreira. Faz nascer essa planta, traz aquela história toda, né? Traz a sombra. No outro dia o Senhor, aí ele fica aliviado, que legal. Aí no outro dia o Senhor manda o bichinho ir lá, morder a planta morre, ele fica revoltado. Como assim minha planta? Fala: rapaz, você nem plantou ela. Imagina eu, que criei essas pessoas. Deus ali mostra o amor dele pela humanidade. E gente, é demais isso. Não tem anjo que vai vir evangelizar. A missão é dada a nós, a comissão é dada a nós. Eu quero abrir, temos mais alguns minutos, quero abrir para alguém aqui quer fazer uma pergunta, ou alguém aí na internet, dá uma olhada, Lucas, alguma colocação, não tem alguma participação? No microfone ali, ó, por favor. Só para corrigir. Poder, o pessoal... Só para corrigir aqui, irmãos, eu falei 15, 24 é o contrário, né? É 24, 11. Livra os que estão destinados à morte e os que são levados para a matança. Vem para cá, assim, senão aqui na frente da caixa da microfonia. Aí já passou, aí não tem microfonia. Então, voltando lá nos 3 que a terra engoliu, né? Com a família. É igualzinho às más companhias, né? Você está andando na rua, às vezes com as companhias que não prestam, né? Às vezes tem algumas coisas. Aí você está andando junto, aí às vezes vem um acerto, você está no meio, às vezes nem deve nada.
Aí já vai junto. Só porque você está no meio, você também é comissionado por aquilo. Aí você está pagando até de inocente, né? Está passando, oh, vem aqui, tá, nesse vem aqui. Nossa, quantas coisas já não aconteceram assim. Ser confundido porque está no meio. É o tal diga com quem andas e eu te direi quem tu és. E de repente você não está nem andando e você recebe aquela comissão. Morreu por acidente. Então, isso é muito importante. É muito importante nós pensarmos a respeito disso. Então, eu sei que há uma dificuldade muito grande, o pastor Fernando aqui, ele citou isso, que nós somos constantemente bombardeados por coisas para alimentar a alma, entretenimento e o corpo. Só tem propaganda para isso. Você nunca vai ver uma propaganda dizendo assim: alimente seu espírito, Rede Globo, alimente seu espírito tal, compre Bíblia tal, leia esse verso tal. Não. Você só vai ver coisas para alimentar a alma, para entreter a alma, para distrair a alma, e coisas por corpo. Então é um enxame. Basta você clicar aqui em algum site e perguntar sobre algum produto, e logo em seguida você vai ser perseguido durante um tempo pelo robô da Google. Dizer, olha, tem esse produto, tem essa oferta, tem isso, tem aquilo outro. E nossa mente vai ser... A alma é muito forte, irmãos. Quando bate aquele desejo no coração, eu quero ter aquilo, quero ter aquilo. O cara é entendido, fica cego, faz cada besteira. A alma está enredada. E é isso que eles querem. Abraçar a nossa alma. Quando nós ficamos dependentes de compras. Nós não fomos chamados para isso. O que precisa, o que eu penso, Ricardo, é uma organização de vida, né? Nós olharmos para si e vermos assim, olha, eu preciso estabelecer prioridades, dar sentido à minha caminhada com Jesus. Isso é importante, porque aí a gente às vezes o que é trocado a ordem de valores. Nem é errado o camarada querer um carro importado. Não é. Nem é errado. Não. Só que aí, o carro importado não deve estar na lista número 1. Às vezes ela tem que estar na lista número 4, número 5, lá no número 4 ou 5 na lista. Sai do número 1 e vai lá para o 4, 5. Não tem problema. Ontem eu precisei de você. Você estava lá com o seu carro. Chegamos a tempo. Se fosse sem carro, se você não tivesse teu carro para me ajudar ontem, não ia dar certo. Então eu oro para que você tenha um carro até melhor, para que da próxima vez que eu precisar de você eu ir mais confortável. O interessante, assim, acrescentando a fala do pastor, assim, no meu entender, irmãos, a palavra de Deus diz assim, olha, a bênção do Senhor, 10:22 de Provérbios, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Tudo que você consegue em Deus, estando na disposição de Deus, as riquezas, os bens, Salmo 127, bens e riqueza há na casa do justo, bens e riqueza, sabedoria a sua mão direita e poder a sua mão esquerda, e ele dá aos que o temem. Qual que é o segredo disso, irmãos? Ter estas coisas, poder ter estas coisas em Deus. O que é ter estas coisas em Deus? Isso aqui foi Deus que me deu, Ele me recompensou. Eu fiz o mínimo de esforço, Ele abriu portas para que eu tivesse isso, Ele me deu. Ele me concedeu com na palavra dele aqui, ele diz, este mimo da parte do Senhor. Mas por conta da ação daquilo, da minha parte, que é prioridade. A igreja de Cristo Jesus na terra tem que ter esta visão, este sentimento, aquilo que é prioridade para o reino de Deus, porque a nossa vida aqui é zero comparada com a eternidade. Então, eu tenho um carro importado, eu tinha um sonho de ter esse carro e tal. Deleita-te no Senhor. E Ele... Sabe que eu tenho um sonho de ter um xadrez de pé desse tamanho. Nunca tive coragem de comprar. Nunca achei também para comprar. E sempre fui protelando. Só um exemplo. E de repente chega um dia, aí Deus olha aquele... É um desejo besta.
bobo. Deus olha aquele desejo no coração do indivíduo e diz: olha, ele me agradou tanto com essa ação, com essa atitude, com essa doação, eu vou satisfazer o desejo do coração dele. E quando aquilo vem com bênção, nunca vem sozinho. E você ele te dá saúde para você desfrutar daquilo. Já viu aquele esquilo do A Ilha do Gelo? Ele quer tanto aquilo, ele nunca consegue. Aquilo é a bênção fora de Deus. Eu quero muito. Eu faço qualquer negócio para ter aquela nozes. Eu busco aquilo incessantemente. Eu sonho com aquilo. Eu troco aquilo por qualquer coisa para ter aquela nozes, pensando eu sendo um esquilo da Ilha do Gelo. Eu nunca alcanço. Mas aí eu esqueço aquilo. Deus vê o desejo do meu coração e eu esqueço aquilo e eu me volto para aquilo que é prioridade. A igreja deve se voltar para aquilo que é prioridade na vida dela. A missão que ela tem, de olhar os que estão dentro e buscar os que estão fora. E Deus vai acrescentando na nossa vida, porque Ele prometeu que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Ele me dá força e saúde e felicidade para desfrutar daquilo que Ele está me dando. E esse irmão aqui, ele dizia a respeito de Salomão, quem mesmo, irmão? Ele fugiu. Ele está pensando naquilo que eu estou falando. Ele está processando. O camarada Salomão: olha, o que é que você quer? Eu queria, olha só, e eu termino. Foi muito forte aquela junta, irmão. Quando Salomão, antes de Salomão subir ao poder, o que é que você quer, irmão? O que é que você quer? Deus disse para Salomão. Aí Salomão disse: você sabe, né, Senhor, eu sou tão pequeno, eu sou tão imaturo, eu queria sabedoria. Eu queria sabedoria para governar esse povo. Eu queria sabedoria para governar esse povo. Aí Deus diz assim, entre aspas, né? Deus: olha, você me surpreendeu. Você me surpreendeu agora. Porquanto você não pediste a cabeça dos teus inimigos, nem ouro, nem prata, eu vou te dar o que você está pedindo. Como ninguém já teve na face da terra. E o Senhor Jesus, no capítulo 6 de Mateus, ele testifica isso. Ninguém nunca se vestiu como Salomão. E a rainha de Sabá ficou de boca aberta, porque aquele homem tinha algo, mesmo ela sendo rainha, algo que nunca ela tinha visto sobre a face da terra. Deus deu para ele. Deus deu em Deus. Exato. Deus deu em Deus. Meu amigo, quando Deus dá em Deus aquilo que você quer, irmãos, aquilo dura. Aquilo não se acaba, o cupim não corrói, o treco não quebra. E vai para o filho, e para o filho do filho, até alguém se desfazer daquilo. Porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Mas nós queremos as coisas. E as coisas demandam tempo. E as coisas demandam energia. As coisas demandam vida. E nós esquecemos daquilo que é a nossa missão prioritária, que é alcançar os perdidos, que é o ID de Jesus. Exato. Só citando, né, que você falou de um xadrez, um tabuleiro de xadrez, né? Porque as pessoas talvez não saibam, ele é um exímio jogador de xadrez. E aliás, eu nem me atrevo, porque é bom, é dos bons, mas daqueles de torneio mesmo. Um abraço para o pastor Orlando Máximo. Seu freguês, pelo jeito das partidas. Nos encontramos em D5. Pelo jeito, o pastor presidente é seu freguês aí. Não, ele não deixa. Concluindo aqui, o que nós observamos aqui na caminhada cristã, Ricardo, nos é apresentado 3 olhares, né? Um olhar para cima, Maranata, hora vem, Senhor, a relação, a comunhão, o olhar para dentro, que é essa questão da organização, do amor entre os irmãos, da comunhão,
da servidão, da honradez, né? Do culto, essa coisa toda. A edificação entre mútua. Isso, há esse ajuntamento. E tudo isso para um propósito, que é o do olhar para fora. Porque não é possível, por exemplo, eu não conheço pessoas em missão carreira solo no Evangelho. Nós observamos que tem um olhar para o Senhor, há um convívio na coletividade do corpo de Cristo, e a partir da coletividade do corpo de Cristo, as ações para fora. Tudo acaba convergindo para isso. Essa é a missão, conforme eu já falei na introdução. É isso que acontece desde a introdução da nossa caminhada. Então, eu lamento, por exemplo, o Ricardo, você sabe disso, nossa denominação tem uma junta de missões que também tem uma face de agência missionária. E quando nós observamos, praticamente todos os projetos missionários, eles estão sempre atrelados a uma agência missionária e a uma junta de missões. Eu me lembro que uma vez, numa conversa entre líderes de missões, eu disse uma coisa que a princípio chocou aquelas pessoas. Eu falei, olha, no meu ver, não deveria existir agência missionária e nem junta de missões. A missão Desafio, por exemplo, ela não deveria existir. O certo é não existir. Entendi. Quando eu falei isso, aquilo chocou o pessoal. Eu falei, agora eu vou trazer o argumento. Por quê? Só existem agências missionárias e só existem juntas de missões porque a igreja falha. Exato, concordo. Porque a igreja falha. Então, aí eu preciso ter um órgão, ter pessoas que ficam balizando todo um trabalho, fomentando um trabalho, ter que ir nas igrejas. Eu fiz isso por 5 anos. Eu fiquei rodando o Brasil, do Oiapoque ao Chuí, mobilizando igrejas e pastores para poderem fazer missões. Eu falei, mas meu Deus, isso era muito desgastante para mim, fisicamente falando e psicologicamente falando, porque você está falando com pessoas que deveriam ter no seu escopo, na sua prioridade, exatamente fazer isso. Aí eu tenho que lembrar o Ricardo que ele tem que fazer o que é prioridade para ele. Eu nunca tinha percebido assim, mas e é uma geralmente na esfera de liderança, e é mais desgastante ainda. Então, se a igreja local fosse muito bem organizada no Brasil e no mundo, nós teríamos grandes concentrações na evangelização do mundo. Aí quando chegasse uma agência missionária para nós aqui, falar, olha, temos que fazer, já estamos envolvidos, vamos até contribuir um pouco, mas já temos gente no Japão, o Felipe foi ser missionário na Arábia Saudita, o Lucas foi ser missionário nos Estados Unidos, o Antônio, nós estamos sustentando a família dele lá na África. Então nós já temos aqui, nós já investimos aqui 10 mil reais por mês para manter esse irmão na Arábia Saudita com a família dele, manter aquele nos Estados Unidos com a família dele, manter o outro lá na África com a família dele. Hoje o que nós precisamos fazer? Nós precisamos juntar 2.500 igrejas, não é 2.500, porque muitos falham na missão de contribuir com aquilo que é estatutário, para poder juntar recursos, para poder mandar esse irmão para a Arábia, o outro para os Estados Unidos, o outro com a sua família para a África, porque lá eles vão precisar de suporte daqui, segurando a corda para eles fazer o trabalho lá. Senão eles vão chegar lá, vão trabalhar das 7 da manhã às 8 da noite, não conseguem nem fazer o que tem que ser feito no serviço da evangelização. Então, é algo que precisa ser repensado. Agora, o que nós observamos é algo que vem trabalhando fora do eixo há muito tempo. Vamos conseguir nessa geração corrigir isso? Não. Mas eu achei muito pertinente, não fui eu, até deixar claro isso. Eu estava viajando, né? Cheguei aqui e já estava proposto o tema. Foi o presbítero Ricardo e Roberto, presbítero Roberto, que é na equipe aí que trabalharam. Muito bom, passaram para mim, eu achei muito bom. E pertinente. Então nós temos uma reflexão.
O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Como igreja. Né? Enquanto igreja, o que nós estamos fazendo na nossa vida? Fazendo para quê? O que nós vamos deixar de legado? O que eu, Fernando Martins, vou deixar de legado na minha caminhada? Eu vou poder olhar para trás e falar, puxa, parte do que eu vivi foi dedicado ao reino. Isso foi com prioridade? Ou isso foi colocado em quinto, sexto lugar lá na minha lista? Pode ser. Como que nós vamos um dia se apresentar para aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz e falar assim, Senhor, o senhor sabe, né? Não deu tempo. O senhor sabe, não tive condições. Ele vai olhar e falar assim, não sei. Eu não sei. Então fica aí a reflexão para nós, daquilo que nós podemos fazer. Quando a gente fala igreja, é aquilo que eu sempre falo, a igreja não é um prédio, não é uma denominação. A igreja sou eu, a igreja é você, a igreja é você, a igreja é você, a igreja é você, a igreja é você que está me ouvindo aí, me assistindo essa noite, nos ouvindo, né, nos assistindo. A igreja somos nós. O que cada um de nós vai ter no seu CPF RG para apresentar ao Senhor como missão de vida? Para cada um de nós, eu costumo dizer que quando nós nos convertemos, nos foi dado um caderno em branco e uma caneta. A nossa vida é um caderno em branco. Daqueles universitários, 10 matérias, 12 matérias, que nós vamos passando os dias, os períodos, e nós vamos escrevendo uma história. Qual é a história que nós vamos apresentar para o Senhor? Fica aí a pergunta. Amém? Alguma pergunta, irmãos? Vou falar em pergunta. Algum comentário mais? Não? Na internet também não? Então, amém. Obrigado, presbítero Ricardo. Quer fazer suas considerações finais? Sim, o que eu gostaria de fazer, irmãos, assim, aqui eu percebi, assim, esse momento aqui, esse tema que nós tratamos, ele foi, assim, muito importante. Ele foi muito importante para reforçar aquilo que eu já venho interiormente buscando em Deus. Nós não somos pessoas comuns. Nós temos um chamamento. E quem nos chamou, quem nos comissionou foi o próprio Deus. Só porque ele não apareceu para mim como apareceu para Paulo e Barnabé no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, não quer dizer que não seja uma realidade para a minha vida e para a sua vida, para a nossa vida como igreja de Cristo. Irmãos, ouça o que eu estou falando. Um dia cada um de nós, vamos prestar conta a Deus do que nós falamos, do que nós pensamos, das nossas ações, da maneira como nós honramos o nosso chamamento, da maneira como nós nos comportamos. Um dia, vou falar de novo, um dia, você, irmão, nós estaremos diante do Cordeiro de Deus para prestar conta das nossas vidas em todo sentido, e principalmente do nosso ministério. Eu penso muito nesse dia, porque eu creio nisso, eu vivo isso, eu respiro isso, essa realidade, e eu quero mudar. E como primeira, aqui diante do pastor, dos irmãos, e a primeira coisa que eu quero mudar na minha vida, porque quando a gente ouve a palavra de Deus, ela tem que produzir mudança de rota na nossa vida. Se você continua a mesma coisa, você não está ouvindo a Deus, você não ouviu a voz de Deus, você não ouviu a palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus disse: hoje você Deus, não endureça o teu coração. Então, como meta de mudança da minha vida, nesse momento aqui que eu estou tendo, eu quero me dedicar mais em missões, em culto de missões, pensar em missões, sentir em missões, orar por missões. Lembra que eu falei da comissão? Tudo que o Josinaldo alcançar lá na África, eu vou ter parte. Tudo que outros irmãos, os irmãos no Paraguai, os irmãos na Bolívia, tudo que eles alcançarem em Deus lá, eu tenho parte. Eu quero pensar melhor em contribuição. Já que eu não estou lá, eu quero ser o sapateiro que ajudou o Hudson Pedro. Quero contribuir. No primeiro momento de missões, eu quero trazer a minha oferta separada para Deus. E não quero que seja 35 centavos. Quero que seja o meu melhor. Porque se eu penso isso, se eu me preocupo com isso, logo eu vou me dedicar a isso. Assim como você faz com qualquer outra coisa na sua vida. Isso é honrar a Deus.
Isso é honrar a ordem de Deus, isso é honrar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então eu preciso me alinhar, eu preciso me aprumar para comparecer na fala de Jesus, para que eu seja recebido amplamente, com as portas abertas na presença dele. Amém. Amém. Domingo nós teremos ceia do Senhor, 9h30 da manhã, e algumas pessoas não sabem, né? Estão na internet, talvez você seja um visitante aí, então aí não haverá o culto à noite. Domingo, a nossa ceia, ela acontece pela manhã, às 9h30 da manhã, tá? Há uma mobilização, um chamamento para amanhã termos um tempo de oração no monte, tá? Tudo ok, tudo combinado, para às 21 horas nós sairmos aqui de frente ao templo. A única coisa que pode mudar isso em condições normais é se chover, porque aí fica inviável subir um monte, porque fica um barro terrível, aí não dá para ir. Aí se a gente vê ali que pelas 18 horas, se choveu à tarde, eu estou falando isso porque hoje deu uns chuviscos, né? O tempo mudou, deu uns chuviscos, mas se a gente vê que até 17, 18 horas, se choveu demais, aí não dá tempo de escoar. Aí no grupo, fiquem atentos no grupo da igreja, se não tiver nenhuma alteração climática, 21 horas nós estamos saindo para um tempo de oração ali no monte, ali em Guarulhos, tá bom? Agradecer a todos vocês que participaram, os irmãos que estão aqui, Deus vos abençoe. Não se esqueçam, tem um chazinho ali na saída, um tempinho de comunhão, tem um biscoitinho ali, né, Antônio? Preparado pela nossa irmã Amparo, agradeça a ela, por favor. E a você que participou conosco aqui, que Deus fale ao seu coração, que mais do que as nossas palavras, o nosso esforço, que a palavra de Deus ela atinja o seu coração, a sua mente, como uma flecha e venha a surtir efeito, que não seja apenas teoria. A Igreja de Jesus Cristo caminha, nós caminhamos nos últimos dias, e a Igreja de Jesus Cristo precisa estar posicionada na sua grande comissão. Pai, te agradeço pela rica oportunidade de estarmos aqui esta noite discutindo sobre a missão primaz da Igreja. Ajuda-nos, perdoa-nos por tantas vezes que falhamos, perdoa a mim por tantas vezes que individualmente falhei, perdoa a mim como líder, tantas vezes que deixei, Senhor, escapar oportunidades de mobilizar o teu povo e ensinar o teu povo. E eu te peço, ajuda-nos a sermos melhores a partir de hoje. Eu te suplico em nome de Jesus, para o louvor de tua glória. Amém. Uma ótima noite, um ótimo descanso a todos vocês.